A gente abre o Jornal do Rio com uma entrevista exclusiva com o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, que vai falar sobre os desafios da atual gestão e também de planos para o futuro. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Obrigado, Yasmin. É um prazer estar aqui no Jornal do Rio falando com vocês. Secretário, a gente sabe, né, como é que estão aí os cofres da prefeitura. Então, como reverter essa situação diante de um período, né, tão difícil que a gente viveu e ainda está vivendo, que é o da pandemia? Então, como reverter esse quadro atual? Bom, Yasmin, não é uma situação simples. Jamais na história do Rio de Janeiro houve uma transição de um prefeito para outro com um volume de contas a pagar, de déficit, do tamanho que foi entregue para o prefeito Eduardo Paes. Por exemplo, nenhum desses prefeitos teve o compromisso de quitar 15 folhas de pagamento, são 2 folhas a mais, além das 12 do 13º, com as receitas de um ano só. Isso significa um impacto muito grande nas contas da cidade. Então são desafios que nós temos, mas também nós não vamos ficar, é determinação do prefeito, ficar olhando para o passado, ficar culpando a outra administração, mas é nosso dever informar com transparência qual o tamanho desse desafio que a gente tem, tá? Para que a gente possa iniciar, e já iniciou, todo o trabalho de recomposição das finanças, de corte, de ajuste da despesa, de buscar novas receitas. É o trabalho que nós estamos fazendo já desde a transição e que se acelerou agora a partir do início da gestão Eduardo Paes. Pois é, e muito, né, se falou no pagamento dos servidores, né, Pedro Paulo, que gerou muita repercussão aqui. Vocês conseguiram quitar o pagamento de dezembro, mas ainda há a questão do 13º. Então, existe algum cronograma, algum planejamento para fazer esse pagamento? Primeira coisa, Yasmin, que é importante que os servidores que estão nos assistindo saibam, o salário de dezembro não foi pago com recursos de 2020, o que deveria acontecer. Foi pago com recursos que os contribuintes que anteciparam seus pagamentos de IPTU, que pagaram ISS a partir de 2021, foi com esses recursos que nós pagamos uma folha de 2020. Tá? Então, isso é muito importante porque o impacto é imenso. A folha da prefeitura custa R$1 bilhão por mês. Então, para que a gente possa dar notícia para o servidor do 13º, a gente precisa dimensionar o tamanho desse buraco que foi deixado. Então, é um trabalho extenso que nós estamos fazendo, que até o final do mês eu acredito que nós vamos ter a dimensão exata do tamanho desse buraco e as medidas que nós podemos tomar para que possa garantir ao servidor um calendário. Uma coisa que nós não vamos fazer com o servidor público, que aconteceu no passado, ficar dando data para o servidor e essa data furar. Pode ter certeza, quando dessa administração sair um calendário para o pagamento do 13º, o servidor pode dormir tranquilo que naquele dia, naquele horário, vai ser pago o seu 13º. Você disse que esses pagamentos foram pagos, né, com recursos de 2021 já. Como é que foi feito como é que vocês remanejaram isso e não prejudica outras áreas, por exemplo? Prejudica muito. Isso era uma prática que era adotada que nós precisamos acabar com ela. Talvez, no próximo mês, a folha de janeiro, nós tenhamos que utilizar esse mesmo mecanismo de pegar recursos de uma conta ou de uma fonte para poder antecipar o pagamento do servidor. Isso não é recomendável. Em alguns casos pode significar até uma irregularidade se não for recomposto aquela fonte, porque ela foi criada, por exemplo, uma destinação diferente do que é o pagamento de salário. Vou dar um exemplo aqui. Fundo de conservação ambiental. O que deveria estar sendo gasto, por exemplo, para diminuir a poluição dos rios, das lagoas, ações de reflorestamento, podem ser antecipados esses recursos para pagar pessoal, mas isso em algum momento tem que ser reposto. Então, não é adequado, não é desejável que se faça isso, mas como essa prática ela estava se repetindo para pagar os salários, nós precisamos de um tempo até que os recursos de um mês de arrecadação possa cobrir um mês de despesas de pessoal. E há projetos em vista já para o investimento, né, na cidade, para a retomada de investimentos? Olha, primeiro nós temos que equacionar o tamanho desse déficit e essas despesas, como por exemplo o 13º. Para isso, nós vamos atuar em 2 principais frentes: reduzir despesas e aumentar receitas. Entre a redução de despesa, por exemplo, tem cortes de cargos em comissão, encargos de livre distribuição, redução de contratos. A gente precisa também melhorar
o pagamento das dívidas. A prefeitura tem uma dívida que não é uma dívida explosiva, mas os encargos que tem dessa dívida nesse ano são muito altos e podem ser renegociados, então, para reduzir o tamanho da despesa. De outro lado, a gente tem que aumentar a receita. Por exemplo, colocar o IPTU para o contribuinte poder baixar e ser mais rápido a antecipação desse pagamento, facilitar outros tipos de pagamento para o servidor, buscar novas receitas extraordinárias, seja com bancos, por exemplo, na renegociação do contrato de folha de pagamento, alienar imóveis, vender imóveis que a prefeitura tem, por exemplo, em áreas nobres e que não tem sentido, às vezes, estar uma repartição pública e pode oferecer para o mercado imobiliário fazer um grande investimento na cidade e isso atrair recursos para a cidade, ou seja, tem diversas frentes que nós estamos atuando para aumentar a receita, reduzir despesa, melhorar as finanças da prefeitura para que a gente possa acertar o passado como salário dos servidores e depois aumentar o investimento na cidade, porque as pessoas estão demandando melhores serviços de limpeza, melhoria da infraestrutura. Isso requer uma prefeitura com boa saúde financeira para ela fazer face a essas demandas que tem do carioca. Secretário, e falando, né, de IPTU, os cariocas estão recebendo a guia pelos Correios, mas num novo formato. E isso trouxe muitas dúvidas, né, para o carioca e medo também por conta de golpes. Então, o que muda a partir de agora? Yasmin, toda mudança ela tem algum tipo de receio das pessoas. O carioca estava acostumado a receber aquele carnê do IPTU, aquelas folhinhas grampeadas e tal. Você sabia que receberia isso em janeiro. De repente, sai o carnê e entra uma guia, como se fosse uma conta da Light, uma conta de cartão de crédito. Então, houve uma primeira dúvida em relação aos cariocas, se é verdadeiro, se é falso. Aí começa a surgir um monte de fake news, mas não é. Não há nenhuma detecção de fraude. O que está acontecendo é uma guia que mudou agora, é uma folhinha, e você tem duas opções para pagar o IPTU. Uma, essa guia que você recebe em casa, que basicamente todos os cariocas já receberam. A outra, se você entrar no carioca.rio, que é o programa do Carioca Digital, entrar ali em IPTU, você pode baixar também uma guia para você pagar. Qualquer uma das duas estão valendo. Então, não é fake news, não é fraude, é simplesmente uma mudança que veio para melhor, para economizar dinheiro, para não imprimir aqueles boletos, para você poder baixar mais rápido o seu IPTU e conferir seus dados, e a prefeitura também ganha com agilidade, com antecipação dessas receitas de IPTU para poder pagar o servidor, para poder melhorar os serviços para a cidade. Secretário, e a prefeitura tem feito campanhas, né, para encorajar o carioca a pagar o IPTU numa cota única, mas caso, né, a pessoa escolha ali dividir esse valor em parcelas, como o carioca deve proceder nesse caso? Olha, a guia que ele está recebendo, ela traz as duas opções. A primeira é o pagamento antecipado no dia 5, no próximo dia 5, com um desconto de 7%. Ou ela traz o pagamento parcelado, mas nessa guia ela só traz o código de barras para o pagamento da primeira parcela. Então, ela com essa guia, se ela pagar parcelado, ela paga só a primeira parcela. As próximas parcelas, ela vai ter que entrar no carioca.rio, no Carioca Digital, e baixar as demais guias de pagamento para as parcelas seguintes. Agora, é claro que nós desejamos que os cariocas antecipem o seu pagamento, até porque o desconto é um desconto bastante generoso, 7%, eu acho que fazendo a conta é vantajoso. Para quem tem o seu dinheirinho guardado ali, vale a pena antecipar o pagamento do IPTU. Secretário, então, só para a gente encerrar, né, um ano difícil de recuperação de finanças, mas a gente deve esperar, né, ter boas expectativas aí daqui para frente, né, de muito trabalho. Eu não tenho dúvida. É claro que há problemas a serem enfrentados, mas a nossa expectativa é imensa. O trabalho está sendo também diário, noturno também, trabalhando noite e dia. Nós acreditamos que a cidade vai seguir adiante. Nós ainda estamos enfrentando uma pandemia, mas agora, por exemplo, já iniciamos o processo de vacinação, ainda que ele esteja começando, mas já há uma luz no fim do túnel. Isso vale, eu acho que para todo carioca, a esperança que nós tenhamos uma cidade melhor, uma cidade mais organizada, uma cidade que vai olhar para frente e esquecer um passado, acho que cidade que ficou para trás, suja, sem esperança, sem acreditar nela mesma. Eu acho que esse é o trabalho que tem sido feito, liderado pela nova administração, sob o comando do prefeito Eduardo Paes, que eu acho que todos os secretários, todo o time da prefeitura está imbuído desse espírito de fazer o Rio voltar para frente e o carioca voltar a ter orgulho. A gente fica por aqui com a entrevista com o secretário Pedro Paulo. A gente faz agora um rápido intervalo. Não saia daí.